Você diz que está sozinho, mas Deus diz: estou contigo. Você diz que não tem jeito, não, mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar. Se for o tempo, não te fez parar. Ah, mas eu vou pra lá, né? Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Vamos começar esta sexta-feira da nossa reunião de oração. Hoje é a primeira sexta-feira do ano de 2021 e nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, para reafirmar a nossa fé, para que nós possamos estar em comunhão com a palavra do nosso Deus, para que nós possamos estar juntos em união, em oração, em comunhão e dando glórias ao nosso Deus. Nesse momento, nós estamos assistindo bastante coisas online e assistindo bastante os cultos, né? Então, queria pedir para que nesse momento nós possamos separar este momento para nós estarmos com Deus, para nós estarmos diante da presença do nosso Deus. Que realmente essa sexta-feira seja sexta-feira, como eu falo, sexta-feira de bênção, amém? Eu já olhei, alguns irmãos já estão dando a graça e a paz do nosso Senhor. Eu gosto muito quando vocês ficam conversando, porque aí nós nos sentimos mais próximos, né? Nós nos sentimos conversando realmente um com o outro. E eu gostaria que vocês estivessem realmente se cumprimentando, estivessem falando, para que essa sensação de proximidade fosse ainda maior. Às sextas-feiras nós sempre falamos assim, ó, reunião de oração. Às sextas-feiras nós chamamos as sextas-feiras de reunião de oração. Aí eu gostaria de criar um desafio aqui e querendo ouvir você que está participando sempre conosco nas reuniões de oração da sexta-feira. Nós gostaríamos de colocar um nome na reunião de oração. Ah lá, Dila, de quarta-feira é a tarde da bênção.
E a sexta-feira, que é a nossa reunião de oração? Nós gostaríamos de ouvir a sugestão de vocês que estão sempre conosco, que estão aqui ouvindo a palavra, compartilhando, orando. Então, nós gostaríamos de colocar um nome na sexta-feira, para não ficar somente reunião de oração, que é isso que nós fazemos. Nós nos reunimos para nós orarmos, para nós buscarmos a Deus, para partilharmos da palavra, mas fica aí um desafio para que nós possamos já para a semana que vem, com a validação do pastor, é lógico, né? Nós escolhermos um nome para a nossa reunião de oração de sexta-feira. Amém? Vamos agradecer a Deus por este dia, por nós estarmos aqui, pela oportunidade que nós temos de buscar ao nosso Deus, como nós podemos estar juntos, adorando e exaltando o nome do nosso Deus. Eu vou pedir para a nossa irmã diaconisa Sônia, para que ela nos eleve a Deus em oração. Pai de amor, graças te damos, ó Pai, por mais esse dia, Pai, que o Senhor Deus nos deu, ó Pai. Graças te damos, ó Pai, por estarmos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença, Pai, para te adorar, Pai, para te engrandecer o Teu nome, ó Pai. É a primeira sexta-feira do ano, Pai, de 2021, ó Pai. E nós queremos somente agradecer, ó Pai, por adentrarmos esse ano na Tua presença, Pai. E que o Senhor abençoe, Pai, essa reunião, ó Pai amado. Ó Deus, Deus de amor, que o Senhor esteja com cada um de nós, falando ao nosso coração, ó Pai. E que o nosso coração possa estar aberto, ó Pai. Que o Senhor inunda, Pai. Que o Senhor preencha, ó Pai. Que o Senhor encha a nossa vida, para o nosso coração, ó Pai, com a plenitude, ó Pai, do Teu Espírito Santo, ó Pai. E que o Espírito Santo possa estar, ó Deus, orando por nós, ó Pai, intercedendo por nós, porque nós não sabemos orar, Pai. Mas é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E que o Espírito Santo possa orar por nós. E que nós possamos, ó Pai, em espírito e em verdade, te adorar, te louvar e te engrandecer, Pai. Fica conosco, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, que você possa estar dizendo amém em casa também. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos. Salmo 19. Salmo 19, versículo 1. Aqui falta aquela parte do olhar e falar assim, amém? Todo mundo achou? Amém, o pastor está falando aqui, amém, ele achou. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, e como um noivo que sai do seu aposento, ele se lança em sua carreira, com a alegria de um herói. E sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até outra, nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Amém? Amém. Glória a Deus.
Eu escolhi esse salmo porque ele fala da grandeza do nosso Deus. Ele fala da soberania do nosso Deus. E aqui, quando ele fala que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma, que as sextas-feiras seja isso para nós, seja um momento de revigorarmos a nossa fé, revigorarmos o nosso ânimo, que possamos realmente estar firmados em Deus e olhando para o autor e consumador da nossa fé, para que nós possamos, como a gente fala aqui, recarregar as nossas baterias, porque quando nós buscamos ao nosso Deus, Ele nos revigora, Ele nos coloca de pé, e nós não ficamos olhando para tudo que está acontecendo. Em todos os momentos nós estamos sendo assaltados por notícias, por informações, até mesmo por fake news, que fazem com que o nosso coração fique temeroso, fique angustiado em alguns momentos, fique ansioso. E aí nós queremos lembrar da palavra do nosso Deus. Nós temos que clamar ao Espírito Santo para que Ele nos traga as verdades de Deus ao nosso coração e à nossa mente, para que nós possamos lutar contra esses pensamentos e realmente firmarmos o pé na palavra do nosso Deus. Aqui ela fala que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma, que as nossas almas sejam revigoradas em Cristo Jesus, que a lei do Senhor, que a palavra do nosso Deus esteja aqui, escondida no nosso coração, para que além de não pecar contra o nosso Deus, possamos ser fortificados na palavra. Amém? Amém. Vamos então louvar ao nosso Deus? Vou convidar o pastor Gilmar para estar aqui, para estar ministrando louvor. Aleluia, amém. Glórias a Deus, porque nós podemos na sexta-feira ter esse tempo de oração e louvar e glorificar o nome do Senhor, o nosso Deus. Nós contamos aqui com os nossos irmãos, o Armando e também o Jô, para que nós estejamos louvando o nome do Senhor nosso Deus. E que você aí em casa solte realmente a sua voz. Se você tem vizinho por perto, seu vizinho precisa ouvir que você está neste momento louvando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. O inimigo precisa saber que esse momento você separou para servir ao Senhor, né? E esse momento, quando nós nos colocamos para adorar, nós somos revigorados na fé, nós somos reanimados no nosso ânimo físico e espiritual. Portanto, louve ao Senhor, solte um cântico de louvor dos seus lábios para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor nosso Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. Glorifique o nome do Senhor nosso Deus. E existe também, né, uma palavra, um ditado aí popular, né? Quem canta seus males espanta, né? Nós não cantamos para espantar os males, mas nós louvamos para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. E isso é uma verdade. Então louve, exalte, glorifique o nome do Senhor nosso Deus e sinta a presença do Senhor nosso Deus na sua vida neste momento, em um nome de Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador. Vamos lá, Armando, qual vai ser o primeiro aí? Tu és soberano. Tu és soberano, um cântico bastante conhecido de todos nós. Vamos louvar ao Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto.
Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, aleluia. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Desfrute desse amor de Deus na sua vida, porque Ele é tremendo, Ele nos alcança, Ele nos envolve, Ele traz a sua paz na nossa vida, no nosso coração. Louve ao Senhor. E agora, Armandinho? Número 6, eu creio. Número 6, eu creio que tudo é possível. Glórias a Deus, tudo é possível ao que crê. Amém. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Eu creio que tudo é possível. Declare isso. E que nada é impossível para ti, nada é impossível para o nosso Deus. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Aleluia, as glórias a Deus. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. E serei mais que vencedor. Aleluia, aleluia. Nós somos muito mais que vencedores porque Cristo tem vencido por nós. E nós vencemos, sabe como? Nós vencemos através da oração. Por isso nós vamos estar entoando agora a orarmos. Que número que é? A orarmos, Senhor. Tem um número aí? Armando? Número 90. Número 90. A orarmos, Senhor. Se coloque em posição de oração neste momento, de intercessão, para você estar glorificando o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. A orarmos, Senhor. Aleluia, Jesus. Em encher-nos com teu amor, enche-nos, ó Pai, enche-nos, Senhor, para o mundo agitado esquecer. Cada dia sua vida viver. Vem, Senhor, vem, Pai. Nossas vidas vem, pois, transformar, aleluia. Refrigério pra alma nos dá. E agora com nossos irmãos, aleluia, você, eu e todos nós, irmos a ti em oração, aleluias. A orarmos, Senhor, glórias ao teu nome, Senhor. Enche-nos com teu amor, enche, Senhor, enche, Pai, para o mundo agitado esquecer. Cada dia sua vida viver, transforma, Senhor.
nossas vidas em pois transformar. Traz refrigério, refrigério pra alma nos dar. E agora, Pai? E agora com nossos irmãos nos unirmos a Ti em oração. E agora com nossos irmãos nos unirmos a Ti em oração. Amém, aleluia, glórias ao Senhor, glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Amém. E nós vamos continuar nesta atitude de oração, depois de cantarmos esse cântico. Agora é hora de você aí estar orando. E nós temos muitos motivos de oração. No final do culto, sempre o pastor faz a oração final, colocando os pedidos da salva e também os pedidos que são colocados aqui durante a transmissão. Mas agora é hora de você fazer os seus pedidos. É hora de você clamar pela sua vida. É hora de clamar pela sua família. Nós estamos vivendo este momento de pandemia, o qual não tem como não falarmos de nós pensarmos em realmente os sinais da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que muitos dos nossos amados não estão com Jesus e nós queremos que isso aconteça. Nós temos que clamar para que acabe essa pandemia, para que Deus cuide e Deus sare muitos que nós estamos clamando, mas nós temos que pedir salvação. Nós temos que colocar diante do Senhor os nossos queridos, aqueles que realmente nós amamos, para pedir a proteção do nosso Deus e para muitas das vidas pedir salvação. Então esse é o momento de você estar aí, em silêncio, orando, clamando ao nosso Deus. É a sua oração. Você não vai dizer só amém. É você que está diante do nosso Deus. Vai colocando tudo aquilo que você tem ficado preocupado. Coloca as tuas ansiedades, os teus medos diante do nosso Deus. Todos os sentimentos que têm passado tão forte na sua cabeça, no seu coração, que você possa estar colocando diante do nosso Deus.
Pai amado, Pai querido, recebe nesta hora, ó Deus, esse clamor do teu povo, ó Pai. Recebe os pedidos, Senhor Jesus. Ó Pai, tantas vidas foram colocadas diante do teu altar, ó Deus. O teu povo tem clamado por esses teus filhos, ó Pai. Tem misericórdia, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor, ó Deus, possa estar protegendo, livrando do mal, ó Deus. Nós queremos clamar, ó Pai, para que assim como no Velho Testamento o sangue do Cordeiro foi aspergido sobre as portas, nós queremos clamar pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que esteja sobre os umbrais das nossas portas, ó Deus, que esteja protegendo a nossa família, ó Pai, esteja protegendo aquele a quem amamos, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor Jesus. Nós sabemos do teu poder, ó Pai, sabemos que o Senhor pode todas as coisas, nada é impossível, Senhor, ó Pai. Queremos clamar por salvação, ó Deus, essas vidas que foram colocadas diante do Senhor, ó Pai, que precisam mudar, ó Deus, realmente se converter, encontrar Jesus Cristo verdadeiramente, entregar as suas vidas e mudar, ó Deus, o seu caminhar, ó Deus, e que nós possamos juntos, ó Pai, caminhar em direção ao Senhor, ó Pai, em direção, ó Deus, à tua palavra e tudo quanto o Senhor espera de cada um de nós, ó Deus. Abençoa o teu povo, porque tu és um Deus misericordioso, tu és um Deus bondoso, um Deus amoroso e um Deus poderoso, ó Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, que você diga amém aí na sua casa também, que você seja abençoado por você crer, por você esperar em Deus, por você entregar para Ele, que o seu coração seja fortalecido dia após dia, amém? Bom, nós estamos com o tema Sonhando os Sonhos de Deus. E hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus 1, do 20 ao 21. Eu vou tirar minha Bíblia daqui, que senão é já que eu vou derrubar alguma coisa. Mateus 1. Vamos começar aqui no 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará luz ao seu filho, dará luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Pai, entramos na tua presença, Senhor, pedindo, ó Pai, fala conosco, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, possa estar falando aos corações, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja, ó Deus, orientando, falando, Senhor, nos mudando, ó Pai, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais e possamos ver a Tua vontade e Te amar a cada dia mais, ó Deus. Eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.
agora comum. Esse é um texto que nós lemos muito, principalmente no mês de dezembro, quando fala do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quando fala, quando nós lemos aqui a genealogia, que é o capítulo anterior, ele vem falando ali quem gerou quem é filho de quem, quantas gerações se passaram, até chegar em José, que é o nosso personagem hoje aí, principal da nossa palavra. Então ele vem narrando quem são as gerações até chegar em José. E isso é uma forma, né? Eu aprendi isso com o Ideraldo, numa das pregações agora online dele, porque a genealogia geralmente a gente ignora, né? Eu sou uma daquelas que eu pulo a parte da genealogia, às vezes olham o que me interessa, mas ela conta a história do povo. E ela que vai nos fazer sentido a muitas das coisas que nós vamos estudando ao longo da Bíblia. E aqui nós vemos o quê? José vem de uma linhagem muito importante no meio do povo de Israel. Ele vem da raiz de Davi, o rei Davi, que tanto tem histórias, que escreveu quase todos os salmos que nós conhecemos, que tanto nos ensina a ser resiliente, a ter fé, a realmente obedecer à vontade de Deus. Então nós temos muito, e o povo de Israel, os judeus, eles têm muita consideração, eles têm muito respeito pela figura de Davi. E então a genealogia conta, né, que Jesus viria da raiz aí de Davi. E aí o que acontece? Qual que é a história do nascimento de Jesus, né? Aqui fala que José, em um momento ele fala que ele era um homem justo. Ele era alguém que conhecia os mandamentos do nosso Deus e seguia. Ele era uma pessoa justa. E aí o que acontece? José recebe uma notícia em sonho. Quantos de nós, né, às vezes nós estamos em meio a uma situação, nós falamos, Senhor, me revela em sonho. Nós queremos essas revelações em sonho, né? Algumas pessoas têm esse dom. Eu particularmente não tenho, mas algumas pessoas têm. Mas hoje é mais raro do que acontecia no tempo em que a gente lê as passagens bíblicas, principalmente no Velho Testamento. O Deus mostrava muito a sua vontade através dos sonhos. Hoje nós temos a palavra do nosso Deus, que também nos mostra a direção que nós devemos seguir. Mas os sonhos eram algo que realmente aconteciam mais quando nós olhamos aqui na Bíblia. E nesse contexto, este homem justo estava prometido em casamento com Maria. E pelo que os historiadores falam, até mesmo pela cultura, né, do povo judeu, Maria deveria ser bem mais jovem do que José. Porque geralmente é assim que acontece, e aconteciam os casamentos, né? Eles eram prometidos e geralmente as mulheres elas eram bem mais jovens. E José recebe então a visita do anjo. Por quê? Olha o que o versículo 19 fala, né? Por José, seu marido, ser um homem justo, não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Então, quando Maria fala para ele que ela está grávida e é do Espírito Santo, José tem aquele momento que realmente ele olha e fala, tá bom. Essa é a mentira do dia, né? E agora o que nós iremos fazer, né? Mas José era justo. E ele olhou e falou, eu não vou expor Maria. Eu vou fazer isso secretamente, porque se hoje em dia as notícias correm e as pessoas ficam julgando, antigamente, para uma garota parecer grávida, seria muito pior. E alguém que era prometido em casamento para José. Então, a situação seria muito pior. E aí, então, quando ele dorme,
então Deus manda um anjo. E nós vemos o seguinte, quando nós lemos em outros evangelhos, quando Maria, ela ouve do anjo, ela estava acordada. Por quê? O anjo queria ouvir a resposta dela. O anjo queria realmente que ela estivesse acordada, para que ela falasse: cumpra-se em mim a tua vontade. Agora José, ele estava dormindo. O anjo aqui, ele dá uma orientação, ele dá uma ordem a José. Ele dá uma explicação a José da situação. Ele não estava perguntando o que José deveria fazer, mas ele ordena que José, então, receba Maria como esposa e fala que o filho que ela espera é do Espírito Santo. E aí ele fala que Jesus salvará o seu povo dos seus pecados, e ele então ali explica um pouco do plano de Deus com tudo isso que estava acontecendo. Aí quando nós olhamos e trazemos para o nosso tema, quando nós falamos de sonhos, nós vemos aqui um homem que precisou abrir mão do seu sonho. Por quê? O sonho dele, do seu casamento, da forma com que ele imaginou, tudo seria diferente. Ele ouviu, ele teve aquele sonho, mas ele precisou abrir mão do sonho dele. Ele precisou esperar Jesus nascer para que ele pudesse realmente, verdadeiramente conhecer a sua esposa. Ele precisou abrir mão dos seus sonhos para que ele pudesse viver os sonhos de Deus na sua vida. José abriu mão dos sonhos que ele tinha planejado. Quando nós falamos em casamento, a gente sempre fala, né, que as mulheres sonham muito mais, que as mulheres esperam muito mais, mas os homens também sonham e esperam de formas diferentes. Mas também sonham e esperam. E José abriu mão desse sonho. Ele abriu mão da sua honra, da sua reputação. Porque se ele saísse contando disso para as pessoas, o que iam falar dele? Se hoje as pessoas, é tão difícil perdoar uma traição, as pessoas que estavam de fora não iam entender, e então como ficaria ali a reputação de Maria e como ficaria a sua reputação? Então José foi colocado numa situação onde ele teve que crer e obedecer. Ele abriu mão do seu sonho, mas ele creu e ele confiou no nosso Deus. Se nós abrirmos lá em Romanos 12, Romanos 12, 2, fala assim: não se moldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Em muitos momentos das nossas vidas, é tão difícil essa palavra, quando nós estamos em meio a uma dificuldade grande, nós falarmos esse texto é muito difícil. Mas José viveu isso. José viveu isso. E aí nós vemos que os sonhos de Deus, quando nós cremos e nós caminhamos em direção à vontade de Deus, ela nos traz clareza e nos traz direção. Não é na hora, porque daí nós usamos a fé. Porque se Deus nos mostrasse os seus sonhos e se revelasse amanhã, que fé você estaria precisando praticar? Seria tão fácil, né?
Os sonhos de Deus se realizando já agora, sem você precisar estar ali, sem você precisar perseverar, sem você precisar buscar, sem você precisar andar e caminhar ali. José fez isso, junto com Maria. Os dois caminharam, os dois seguiram aquilo que Deus tinha de sonho para a vida deles. E ao longo da vida deles, porque neste momento José ainda não via lá na frente tudo o que ia acontecer. Ele estava só ali, em meio àquela situação. Só que com o passar do tempo, a clareza e a direção de Deus vai começando a ficar mais claro. Quando nós vamos andando com Deus, os sonhos de Deus vão se descortinando na nossa frente. Olha o que aconteceu, o momento que eles precisaram viajar e Jesus nasceu. Olhe as coisas que foram acontecendo e foram dando clareza para José, clareza para Maria, de que Jesus era o Filho do nosso Deus. Tem um momento em que Maria vai até Isabel e o menino salta na sua barriga, João salta na barriga, saudando Jesus Cristo ainda no ventre. Mas isso, todos os céticos poderiam dizer, criança mexe mesmo na barriga, isso não é uma prova clara, mas eles criam. E então, quando nasce Jesus, os magos, os pastores, a estrela, tudo isso veio como um sinal, veio como direção de Deus de que aquilo que eles estavam vivendo eram os sonhos de Deus. Então tudo foi se tornando muito mais claro. Aos poucos tudo foi se descortinando diante dos olhos de José e de Maria. Quando Jesus, com 12 anos, a Bíblia não fala muito da infância, mas com 12 anos, e ele fica no templo junto com os sábios ali discutindo as leis. Então, com certeza, tudo isso foi confirmando ali no coração de José, no coração de Maria, que este era o sonho de Deus e que essa era a direção que Deus tinha para a vida deles. Então, ao longo dos anos, aquele sonho foi tendo clareza, foi tendo direção, e é assim nas nossas vidas. Deus tem sonhos para a minha vida, Deus tem sonhos para a tua vida, Deus tem promessas nas nossas vidas, mas nós temos que caminhar. Nós temos que caminhar. O verbo é para ação, de nós estarmos fazendo, de nós estarmos buscando ao nosso Deus, estarmos esperando nele. E aí nós vamos vendo realmente a direção e o cumprimento dos sonhos de Deus nas nossas vidas, né? Amém? Hoje, quando nós falamos em sonhos, nós olhamos e falamos, para José foi fácil, apareceu um anjo lá. E eu tenho sonhos super complexos, assim, super que depois eu nem lembro o que eu sonhei. Então, que não faz muito sentido os meus sonhos. Mas o sonho de José foi claro, porque o anjo veio até ele e trouxe então a mensagem, deu a ordem a José. E nos dias de hoje, como que nós ouvimos ou sabemos dos sonhos de Deus para as nossas vidas? Através da nossa fé, através da palavra do nosso Deus que nos dá direção, nos dá orientação. Em Salmo 119, 105 fala assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, que ilumina os meus pés, em algumas transmissões, em algumas traduções. Só quem já andou no escuro, esses dias atrás acabou a luz na minha casa, virou um breu geral, e no primeiro momento você não enxerga nada.
E aqui a palavra de Deus fala que ela é luz para os nossos pés. Para quê? Para que os nossos pés não caem, não tropecem, não andem no caminho errado, não ande por caminhos tortuosos. Essa é a palavra do nosso Deus, que é o caminho. Ela é a luz que clareia o nosso caminho, assim que vai nos direcionando, vai nos mostrando e vai nos levando para a salvação. Essa é a palavra do nosso Deus que nos dá direção, a palavra do nosso Deus que nos dá clareza do que nós devemos fazer. E aí nós vemos no versículo 24 de Mateus ainda, ele fala assim: ao acordar José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. José obedeceu. José foi. Ele levantou e fez aquilo que o Senhor tinha falado. E o plano do nosso Deus com os sonhos são muito maiores que os nossos. Nós queremos sonhos egoístas, nós queremos coisas para nós queremos que o nosso coração seja sarado, nós queremos que a nossa família seja sarada, nós queremos que tudo seja para nós. Mas os sonhos de Deus para as nossas vidas é sempre no coletivo. Ele me abençoa para que eu possa abençoar o outro. Através da minha vida, a vida das pessoas são edificadas, a vida das pessoas são restauradas. E José sonhou os sonhos de Deus. Ele foi o pai adotivo de Jesus Cristo. Como diz aqui no versículo 21, Jesus, ele salvará o povo dos seus pecados. Os sonhos de Deus não era somente um pai adotivo, mas era um pai adotivo do filho do próprio Deus. Era um sonho grande, era um sonho completo. O que Deus tem para as nossas vidas nunca é pela metade, nunca é parte, é sempre completo e sempre leva à salvação, seja a sua salvação, a salvação da tua casa, a salvação da tua família, salvação dos teus amigos, salvação daqueles com quem você convive. Nós temos que ter os sonhos de Deus, queremos viver os sonhos de Deus para que a transformação aconteça em mim primeiramente, para que aconteça nos que estão à minha volta. Nós temos que sonhar um sonho, nós temos que sonhar os sonhos de Deus, sonhar uma vida diante do nosso Deus com comunhão, sonhar uma igreja que seja segundo o coração do nosso Deus, uma igreja que ama, uma igreja que acolhe, uma igreja que cura, uma igreja que doutrina, uma igreja que apoia, uma igreja que ama e uma igreja que vê salvação. Amém? Que nós possamos sonhar os sonhos de Deus para as nossas vidas, que Deus realmente nos dê a clareza, nos dê a direção, através da sua palavra, através das orações, porque Deus fala conosco enquanto nós estamos orando, sim, mas você tem que querer. Por isso que hoje eu falei que era para você estar orando, porque nós temos que orar, nós temos que falar com Deus, é eu e você. Nós temos que ter esta comunhão com o Pai, para que nós possamos realmente, através da fé, entender os sonhos de Deus para as nossas vidas. E com certeza serão melhores do que os nossos. Amém? Amém. Senhor, eu entrego esta palavra, Senhor Jesus. Ó Pai, primeiro o Senhor falou ao meu coração, que o Senhor tenha falado aos corações, ó Pai, que estão ouvindo agora, ó Pai. E que realmente, Senhor, possamos viver os teus sonhos, possamos querer os sonhos do Senhor para as nossas vidas, para os nossos familiares, para a nossa igreja, ó Pai, para o nosso país, ó Deus. Ó Pai, tem misericórdia, olha para nós com teu amor, ó Deus.
Fortifica, ó Deus, a nossa fé, para que possamos passar nesses dias difíceis, olhando somente para o autor e consumador da nossa fé. Que possamos ter sonhos em meio às dificuldades, porque eles nos mostram que temos esperança no Senhor. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Que Deus esteja abençoando você, a sua casa, todos que estão aí com você. Espero que a sala esteja cheia aí, né? Que a palavra do nosso Deus tenha chego a várias pessoas. Hoje eu não tinha falado, mas pelos comentários aqui eu vou falar de quem eu vi que comentou. A Marta está conosco, Dona Cidinha Inene junto com o seu Plínio, Presbítera Edilene, Dona Maria Carmen, querida, a Tereza junto com o presbítero Walter, Deus abençoe vocês, Tia Ana junto com o presbítero Silas, Luci Borges Alves, que bom que você está aqui conosco, Deus abençoe você em nome de Jesus, viu, querida? Também está aqui conosco, eu vi mais gente aqui, peraí. A Dona Maria Carmen, eu já falei. A Vilma, junto com o presbítero Marcos, Deus abençoe. Aqui também o Armandinho, a Marli, a Sônia, o Jô e o pastor que estão conosco. Que Deus nos abençoe. E no desafio do nome da reunião de sexta-feira, eu não vi ninguém escrevendo. A Dona Dilma está aqui também assistindo, Dona Dilma. Escrevam aí nos comentários que nome você acha que seria legal para a nossa reunião de sexta-feira, nossa reunião de oração, que Deus possa estar também colocando no nosso coração e que nós possamos dar um nome com a nossa cara, para que a reunião de oração esteja sempre muito próxima a todos nós. Agora eu vou convidar então, Tia Maria está aqui conosco também, junto com o Fernando, eu esqueci o nome da sua netinha linda. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Jéssica, um beijo para você também, querida. Convidar o pastor para estar encerrando, para estar fazendo a oração pela salva. E também é hora de nós orarmos pelas pessoas que estão com a Covid. Houve um crescimento grande do contágio, então graças a Deus os medicamentos estão fazendo muito mais efeito. A gente tem conversado com pessoas que graças a Deus têm ficado bem. É isso que nós esperamos, é isso que nós pedimos a Deus. Nós temos que olhar com fé. Às vezes as palavras, as pessoas falam de forma com que a gente realmente fique temeroso, mas é nessa hora que a gente tem que se agarrar à palavra do nosso Deus e mostrar que somos cristãos. Nós não cremos em qualquer Deus, nós cremos no Deus que pode todas as coisas e que é criador de todas as coisas. Amém? Vamos orar então, irmãos. Nós temos a salva de oração e os pedidos que tem aí com você. E também nós queremos que você se coloque diante do Senhor nosso Deus neste momento, sabendo que Jesus disse: olha, tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo recebereis. O desafio de Jesus é simples para nós, né? É tão somente crer, é tão somente confiar, e Ele concede. E Ele concede os desejos do nosso coração, porque Ele nos entende como nós somos, dentro das nossas necessidades. Eu gostaria que você estendesse sua mão agora, e junto comigo, intercedesse por todos os pedidos que estão aqui. Pedidos que você não conhece, que eu também não conheço, mas que Deus, o nosso Deus, Ele conhece todos, cada um deles. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça, de poder e de misericórdia.
Aqui, Senhor meu Deus, nesta salva estão, Senhor, os nossos sonhos que têm se transformado, Deus, nos teus sonhos. Porque, ó Deus, não pedimos nada para nós, Senhor, mas pedimos, ó Deus, por aqueles que estão passando por lutas, por necessidades, por dificuldades, Pai. Porque, ó Deus, o teu sonho, Pai, é sempre abençoar, é sempre alcançar com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia. O seu sonho, Senhor meu Deus, é que nós nos voltemos ao Senhor, que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que nós, ó Deus, nos entreguemos diante do teu altar e que nós, ó Deus, clamemos ao Senhor para que o Senhor responda com a sua graça, responda com o seu amor, responda com a sua misericórdia, responda, Senhor meu Deus, com as suas providências nas nossas vidas. Por isso, ó Deus, nós colocamos diante do teu altar cada um desses pedidos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, visita, Senhor. Eu não conheço, Pai, mas o Senhor conhece cada um deles, Senhor. Estende a sua mão e abençoa, Pai, cada um desses pedidos em nome de Jesus. Aqueles que estão no coração e na mente dos irmãos também lá em casa, Pai. O Senhor conhece, Pai, e neste momento está sendo entregue no teu altar. E que, como diz a tua palavra, chegue a tua presença, Senhor, como, ó Deus, em salvas de ouro na tua presença, Senhor, para o louvor da tua glória e para a glória do teu nome. E seja consumido, Senhor, para a glória tua, Senhor, para que testemunhamos, Senhor, que o Senhor ouve o nosso clamor, que o Senhor atende o nosso clamor e que o Senhor nos visita com a sua graça, Pai. Olha, Senhor, meu Deus, por todos esses pedidos nós os abençoamos em nome de Jesus, Senhor, pelos pedidos também do Movimento Nacional de Oração, que são muitos, que o Senhor esteja alcançando cada um deles. Por este momento no qual nós estamos passando, estende a tua mão, Pai, e, ó Deus, aplaca, Senhor, meu Deus, o avanço do Covid, em nome de Jesus, Senhor. Tu és soberano sobre todas as coisas, Pai. O Senhor impediu que, ó Deus, as pragas visitassem o seu povo lá no Egito, Pai. Estende a sua mão, ó Deus, agora, Senhor, e aplaca, ó Deus, o avanço do Covid, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E traz, ó Deus, a bênção da saúde sobre os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Cuida, ó Deus, daqueles que estão à frente, Pai amado, médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, Senhor. Aqueles, ó Deus, que fazem, ó Deus, a segurança, Senhor, dos hospitais, Senhor, meu Deus. Olha, Deus, por aqueles, ó Pai, que trabalham na limpeza, Senhor. Aqueles que trabalham, ó Deus, preparando a alimentação, Senhor. Guarda essas vidas, Senhor. Que eles não percam a coragem, que eles não percam o ânimo, Senhor, no seu trabalho, no dia a dia, Senhor. Mas que eles sintam, ó Deus, a sua proteção e possam, ó Deus, seguir em frente, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor é o Deus que os ampara, que o Senhor é o Deus que os sustenta, que o Senhor é o Deus que tem usado eles, Senhor, para trazer a cura para a vida de muitos, Senhor, meu Deus, que chegaram a adoecer, Pai. Olha, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, e traz saúde. Olha, Deus, pelas pessoas que estão em casa, para que não se estressem, Pai. Olha, Deus, para as pessoas que estão em casa, para que não entrem em depressão, Senhor. Mas, ó Deus, que a alegria esteja presente em seus corações, a alegria do Senhor, Pai, porque o Senhor é a nossa alegria. Visita, Senhor, meu Deus, e tira, Senhor, todo espírito de angústia, tristeza, preocupação, Senhor, e traz, ó Deus, do Senhor a presença do teu Santo Espírito, da sua graça, da sua misericórdia, Pai, porque nós queremos fazer como o apóstolo Paulo nos ensina, alegrarmos no Senhor, Pai, alegrarmos sempre no Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, visita, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, desde, ó Deus, a vida das crianças, Senhor, que estão se sentindo, Pai amado, no momento de dificuldade, que estão com medo, Senhor, tira, ó Deus, o medo desses coraçõezinhos, Senhor, e, ó Deus, coloca neles, Senhor, meu Deus, fé, porque a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor ouve a oração dos pequeninos, que o Senhor visita os pequeninos, que o Senhor, ó Deus, amparou os pequeninos, Senhor, meu Deus, ali, quando os discípulos queriam dispersá-los, o Senhor disse: deixai os pequeninos que vêm a mim, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Pai, alcança-os, e tira-os, ó Deus, do medo, Senhor, e tira-os, ó Deus, da sombra, do medo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, e manifesta a sua graça sobre eles, para que eles vivam, ó Deus, na alegria de ser criança, Senhor, eles vivam, Senhor, meu Deus, na alegria, Senhor, de ter, Senhor, meu Deus, a beleza da vida e o descortinar da vida diante dos seus olhos, Senhor, e que eles não percam, ó Deus, esta alegria, mas sejam crianças alegres, mesmo, ó Deus, em tempo de tribulação, mesmo, Senhor, meu Deus, em tempo, Senhor, meu Deus, de pandemia, que o Senhor dê alegria ao coração das crianças, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e cuida dos idosos para que eles não desanimem, Senhor, mas para que eles continuem tendo sonhos,
Senhor, e para que, ó Deus, eles continuem produzindo muitos frutos ainda, Senhor, porque, ó Deus, a tua palavra diz que ainda na velhice darão frutos, Senhor, e nós queremos, Senhor, ver esses frutos na vida das pessoas experientes e idosas, Senhor. Não queremos que elas fiquem, ó Deus, encostadas em casa, Senhor, abandonadas, esquecidas em casa, Senhor, mas que elas estejam, ó Deus, na sua presença e se sentindo, ó Deus, úteis, Senhor, meu Deus, em interceder, em orar, em viver, Senhor, meu Deus, a vida na tua presença, para o louvor da tua glória, para a glória do teu nome, Senhor. Todo espírito de angústia, todo espírito, ó Deus, de medo, todo espírito, ó Deus, de tristeza, Senhor, toda e qualquer obra do inimigo, Pai, que tem tentado, Senhor, meu Deus, deprimir as pessoas, nós repreendemos em nome de Jesus, Senhor, e pedimos, ó Deus, derrama, Pai, derrama, Deus, do bálsamo da alegria, Senhor. Derrama, Deus, do bálsamo da paz. Derrama, Senhor, meu Deus, do bálsamo de Gileade, Senhor, sobre os teus servos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, para que a alegria retorne aos corações, retorne aos lábios, retorne à vida, Senhor, e assim os teus servos, Senhor, estejam sendo cheios de vida, Senhor, e vida em abundância, em nome de Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador. Aleluia, glórias ao teu nome, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Aleluia, amém, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo sejam, irmãos, sobre nós nesta noite, sobre os nossos familiares, sobre os nossos queridos, sobre a igreja de Cristo e sobre a face da terra, desde agora e para sempre, até que Jesus Cristo venha para buscar a sua igreja e levá-la redimida para viver eternamente nos céus. Amém, amém e amém. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Aleluia.